Então, alunos, nesse momento eu vou mostrar a vocês algumas técnicas e algumas maneiras de vocês contarem histórias para as crianças, mas saindo do tradicional, que é a leitura do livro, trazendo mais para a realidade, tá? Então, nesse momento eu vou contar para vocês a história de uma menina que vendia fósforos. É uma história super fofa, mas ao mesmo tempo ela tem uma tristeza nessa história, tem um emocionalismo e tem também um grande ensinamento sobre imaginação. Como nós podemos, com a nossa imaginação, ficarmos mais felizes e abrir nossa mente, tá? Então, para começar, eu tenho aqui, tá, os personagens da história que eu coloquei aqui, eu recortei, né? Colei, ó, no palito. Então, vamos utilizar palitos de sorvete, tá? Não pode ser aqueles palitos de espetinho porque pode machucar a criança, então tem que ser palito de sorvete. Vamos utilizar recortes de imagens que vocês podem imprimir, tá? Vocês podem recriar também a história com outros personagens, né? Não tem problema. Então, aqui eu fiz o recorte, né? Imprimi da internet mesmo. Fiz um recorte para vocês. Aqui tem mais uma imagem, né? Que eu não fiz ela ainda porque deixei para mostrar para vocês como eu vou fazer. Eu pego o palito, né? Coisa mais simples. Um palito, tesoura, tá? Nesse momento, eu, professora, estou utilizando a tesoura de tamanho grande. Mas para pais, né? Professores que estão em casa com crianças, não é recomendável usar essa tesoura aqui, porque é perigosa, né? Então, vamos optar pela tesoura escolar, que é muito mais segura. Então, vamos fazer o recorte. Dependendo da idade do seu filho, da criança, do aluno, dá pra deixar eles mesmos fazerem um recorte da própria história, tá? Porque é importante para eles essa participação durante a atividade, sabe? Para eles se sentirem mais inclusos, terem mais prazer na hora de fabricar alguma coisa. Então, eu vou recortar aqui para vocês rapidinho, que já vamos dar início. O bom da contação de histórias é que nós podemos recriar, né? Independentemente do local em que nós estamos, podemos recriar, né? Não precisa ser exatamente com um recorte de imagens. Pode ser também feito com as coisas que tem em casa, né? Dependendo da sua situação na sociedade, né? E tudo mais. Vamos ver aqui. Então, aqui, pessoal, eu vou usar uma cola Super Bond, tá? Porque foi a que eu achei mais apta para segurar melhor. Mas, em casa, caso vocês forem usar essa cola Super Bond, não é recomendável deixar as crianças manusear esse material, tá? Mas se vocês forem usar a cola quente, também é super perigoso, tem que estar ali, tem que ter uma supervisão de um adulto, né? Mas, como aqui estou só eu, então eu vou fazer com cola Super Bond. Aí vocês em casa escolhem o material que vocês vão usar, tá? Se quiserem que o filho de vocês, as crianças que estão em casa, participem da criação da atividade com vocês, é bom vocês pensar em que materiais vocês vão usar para montar a história em real, tá? É importante vocês pensar, porque os materiais são muito importantes na hora de você criar, né, todo esse lúdico, para não ter perigo, para não ser um material perigoso para as crianças, né? Então, eu tô colando aqui. Ok. Então, repare, super simples, né? É algo super simples. O que pode acontecer de problema quando vocês forem realizar essa atividade aqui? Pode ser que, dependendo da cola de vocês, não seja adequado para colar o tipo de papel escolhido, tá? Ou o sulfite, ou esse papel cartão que eu mandei imprimir no papel cartão, né? Para fazer a atividade. Vocês podem... Então, se caso a cola de vocês não funcionar nesse papel, vocês podem pegar um retalho, tá vendo? Aqui, um retalho, cortar
Vamos fazer uma tirinha, né? Vamos fazer uma tirinha. Sim. Ó, vê se vocês veem, tá vendo? Aí a gente passa a cola na tirinha. Vamos passar a cola na tirinha. E colar atrás do palito da imagem, tá? Porque isso aqui vai manter, o papel de cima vai manter que a imagem fique no palito, tá? Então, assim, ó, tá vendo? Primeiramente eu tinha colado só a imagem aqui, mas ela não fixou, então eu fiz um remendo aqui atrás, tá vendo? Assim, aí não tem perigo da imagem cair. Vamos guardar. Ok. Agora vamos para a nossa história, né? Vamos começar então. Vamos supor que eu estou contando esta história para uma criança, tá? Vou contar como se eu estivesse contando para um pequenino aqui. Então vamos lá. Em uma noite de luar, uma noite fria, cheio de neve, uma linda garotinha estava caminhando pela rua. E o que tinha nessa rua? Existiam outras crianças que estavam brincando, estavam se divertindo com a sua família, com seus brinquedos. E essa garotinha aqui, ela estava observando, mas ela observava com uma tristeza no olhar, né? Ela estava triste por dentro. Por quê? Porque essa menina, ela não estava ali para brincar, ela não estava ali para ter um momento legal, um momento divertido de prazer. Não, ela estava ali porque ela estava vendendo fósforos para levar comida até a sua casa, até a sua mãe. Tá vendo? Essa menina trazia em seu rosto uma tristeza muito grande, porque ela precisava vender os fósforos para se alimentar naquela noite de Natal, aquela noite fria, nevando, né? Estão vendo? Em seus pés, ela usava um par de chinelos grandes em seus pés. Por que eles eram grandes? Porque eram da sua mãe. Como ela não tinha seus próprios sapatos, ela pegou o chinelo da sua mãe. Por conta disso, ele ficava largo, né? De repente, o que aconteceu? Ela estava sentada observando as crianças e passou um carro com um menino. O menino desceu do carro e roubou os seus chinelos, os seus únicos chinelos. E porém, ela ficou descalço, totalmente descalço. Havia então uma casinha super linda, uma casinha, né, linda, cheia de encantos, perto de onde ela estava. O que ela fez? Essa menina se encostou na parede desta casa. Ela se encostou e começou a refletir, muito triste, que ela precisava vender os fósforos que ela tinha. Ela precisava fazer a venda daqueles fósforos para levar alimento em noite de Natal para sua mãe e para ela mesma, né? E ela, muito triste, chorava. Então, o que aconteceu? Ela, com a sua grande imaginação, abriu o fósforo, abriu a caixinha de fósforos. Ela, com sua imaginação, abriu a caixinha de fósforos. E quando ela abriu essa caixinha, um fósforo resolveu pegar fogo. Muito forte. Era um fogo muito ardente, um fogo muito forte. Era tão vermelho, que iluminou toda a casa. A casa que ela estava. Tá vendo? Ela estava aqui nesta casa, na parede desta casa, para refletir. Então, ela abriu a caixa de fósforos e pegou fogo no fósforo. No momento em que esse fósforo acendeu, ela já não estava mais ali naquela casa. Ela já estava em um outro lugar. A mente dela a levou para um banquete muito delicioso, um banquete de Natal. Tá vendo? Um banquete de Natal, aonde tinha
muitos doces, onde tinha muitos doces, muitas comidas. E ela estava ali morrendo de fome naquele momento. Então ela foi lá, tocou naquele doce e de repente o fósforo apagou e ela acordou desse lindo sonho que ela estava tendo. Mas ela, muito curiosa, abriu novamente a caixa de fósforos e o fósforo acendeu. Mas nesse segundo sonho, essa linda menina sonhou com a sua bela avó. Tá vendo? A sua bela avó. E a avó dela estava reluzente, a avó dela estava linda, a avó dela estava magnífica e muito feliz. E disse assim então para a menina: minha netinha, não fiques triste, você pode conseguir tudo aquilo que você sonha. E eu estou aqui com você. Sempre que você acender um fósforo, você estará num lugar magnífico. Fazendo assim, a vovó pegou na mão da moça, da menininha, e a levou junto com ela. Tá vendo? E quando ela estava no meio do caminho, passou uma grande estrela cadente ao redor delas. E a avó dela falou: minha netinha, isto quer dizer que nossos sonhos sempre vão brilhar, brilhar, brilhar. E a menina ficou tão feliz, que ela não queria mais sair do sonho. Então a vovó dela pegou ela e levou ela para voando, né? As duas voaram, porque elas estavam no sonho, a menina estava no sonho. Ela voou com a vovó dela. E a vovó dela disse para ela sempre sonhar, sempre. E sempre que ela tiver vontade de sonhar, ligar um fósforo. E assim, ela acordou desse sonho. Mas, ao voltar desse sonho, ela voltou com um sentimento muito especial, né? Então, naquela noite de Natal, a menina ficou muito feliz por ter visto a avó dela, por ter ouvido o conselho da avó dela. E sempre que ela tiver vontade de sonhar, que ela precisar sonhar, ela vai abrir um fósforo e ele vai acender. E essa foi a noite de Natal da nossa pequena vendedora de fósforos. É isso aí, pessoal. Então essa foi a nossa história, né? Nossa pequena historinha, um conto super lindo. Não é algo muito extenso, né? Como eu disse na primeira aula. E também não é algo muito curto, é algo que prende a atenção das crianças. E elas por si só vão até gostariam, né? Elas vão gostar de ouvir novamente essa história, né? Porque além da história, do conto, existe um atrativo diferente nessa história. No qual os desenhos, né? Os desenhos em palitos, ó, que são um material que nós usamos, os desenhos em palitos, tá vendo? Elas vão amar isso aqui tudo, né? Então essa foi uma das técnicas de contação de histórias para o ensino fundamental. Assim também, eu posso fazer para crianças de 0 a 3 anos? Pode, com certeza. Mas tem um porém. Crianças de 0 a 3 anos, eles geralmente costumam colocar as coisas na boca, vai direto na boca. Então, esse material talvez não seja recomendável. Talvez seja recomendável um outro tipo de material que eles possam colocar na boca, né, e não prejudicar, tá? Mesmo que um adulto esteja ali junto. Ok? Então, pessoal, nessa história eu vou contar para vocês as lições boas que aprendemos com essa história. Tá? Podemos trazer às crianças aquele momento em que a menina estava triste, muito triste, porque ela só tinha um par de chinelo, né, e uma caixa de fósforos numa noite de Natal. Podemos trazer esse momento para as crianças e enfatizar a importância de que na vida haverá momentos bons, momentos ruins, né? E que nos momentos ruins nós podemos usar nossa imaginação para criar, para cuidar de nossas emoções.
A nossa imaginação está aqui para isso e é super importante trabalhar a imaginação com as crianças, né? Então a menininha, a vendedora de sonhos, ela teve 2 sonhos, né? Que no momento ela estava precisando daqueles sonhos, porque ela estava muito triste. E ao final do segundo sonho, ela voltou com a consciência de que se ela imaginar todas as vezes que ela precisar, ela vai ficar feliz, tá? A tristeza dela vai embora, ela vai ser uma pessoa mais tranquila, né? E o saber também esperar, né, as coisas. A história trouxe uma lição de saber esperar. Esperar o momento certo, esperar as coisas acontecerem. As crianças vão compreender esse lado da história, ok? Temos também uma outra lição que tiramos daqui, né? Que a menina estava em um momento em que ela precisava vender os fósforos para ela conseguir alimentar a mãe dela e a ela mesma. E o que podemos tirar dessa experiência? Né? Que quando nós corremos atrás do nosso sonho, quando nós precisamos batalhar por alguma coisa, nós podemos, né? Nós podemos conseguir. Nesse ato aqui dela vender fósforos, podemos explicar às crianças que ela estava fazendo algo para o bem dela e para a mãe dela, né? Para o bem da mãe dela, que possivelmente estava debilitada de ir buscar a refeição, né? Buscar um sustento. E também outra lição importante é saber que nós, seres humanos, desde a infância até a adolescência, a vida adulta, podemos ajudar as outras pessoas, né? Que isso não é algo feio, não é algo Ela estava fazendo algo para se orgulhar, né? Para algo que é bom, algo que é bom para ela, para a mãe dela, né? Então não é feio, não é vergonhoso, é algo para se orgulhar, que é uma ação muito linda, né? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa história de contos de palito, tá? Se tiverem alguma pergunta de como fazer, é algo muito simples, né? Mas se tiverem alguma pergunta, assim, sobre os materiais que podem prejudicar as crianças, podem me perguntar que eu vou responder, tá? Na próxima aula, com certeza. Ok. Agora eu quero dizer para vocês sobre como a contação de histórias em si, como que eu posso trazer, assim, uma emoção a mais. Ok. Eu, no momento, estou sentada, porque precisei mostrar para vocês os materiais, né, aqui na mesa. Mas vocês em casa, vocês podem sentar no chão para contar a história, tá? O corpo de vocês é importante estar em movimento também, tá? Então, por exemplo, aqui, a menina estava caminhando, né, no meio da rua, de repente parou um carro e um menino desceu e roubou os chinelos dela. Então, é importante que o seu corpo acompanhe essa dinâmica, esse ritmo da história, para trazer mais emoções para as crianças, ok? E é importante que você também não fique parado, né? Que você possa se movimentar, possa fazer gestos que acompanhem toda essa história, tá? Outra técnica importante também é a expressão facial. Como você vai se expressar a cada personagem, a cada parte da história, tá? Por exemplo, a vovó da menina apareceu e ela estava radiante. Você pode trazer esse radiante do seu interior para você mesmo, né? Para a criança perceber o que essa palavra radiante transmite, tá? Aí nessa parte aqui, a menina estava muito triste. Ela estava triste, muito triste. Então você pode fazer algo assim, tá? Aí nessa hora aqui, nesse momento da história, né? Que a menina, ela acendeu o fósforo. Então a menina abriu o fósforo e de repente o fósforo acendeu um fogo muito forte, ele tinha um vermelho muito forte. E vamos ver mais aqui.
Vamos ver. Ah, tá. Aí no momento em que o fósforo se apagou, a menina voltou do seu sonho e ficou pensando, ficou pensativa. Ela estava sonhando. E quando ela voltou desse sonho, ela voltou a ficar triste. Ficou muito triste, muito triste. Sabe, pessoal, algo muito comum, né, que a gente faz é contar história animada, né, com animação, empolgação. Mas tem histórias que vai exigir da gente que a gente demonstre uma tristeza pelo momento que a história está passando, tá? Então, por exemplo, se a menininha tá triste nesse momento, ai, a menininha tá triste, e a gente ri, ai, a menininha tá triste, pode passar uma informação para o aluno, né, para a criança, para os filhos, pode passar uma informação. Então, é muito importante que você acompanhe todas essas emoções, tá bom? Outro momento também muito importante na hora de contação de histórias é um momento do silêncio, tá? Pode não parecer, mas o silêncio, algumas vezes, ele transmite um ar de reflexão. Então, vou dar um exemplo aqui na história que contei, tá? Mais um dos exemplos, tá? A menina, ela pegou um pedaço do bolo, né? Dentro do sonho dela, ela pegou um pedaço do bolo, mas mas o fósforo dela estava se apagando já. Então, quando o fósforo dela se apagou, os sonhos dela voltaram ao normal. E ela viu que isso não era verdade. Isso não era verdade. Tá vendo? Então, esse momento de silêncio, as crianças elas vão parar para refletir sobre o que acabou de acontecer. Esse é um momento muito importante, porque quando a gente só fala assim muito rápido, né? Eu, por exemplo, falo bem rápido. Nós que falamos rápido, precisamos ter um autocontrole, porque às vezes as crianças elas não têm ainda a capacidade de pegar as coisas muito rápido. Então, é preciso falar pausadamente, é preciso respeitar a escrita, a literatura, o conto. É preciso respeitar também o tempo da criança para ela refletir naquela história. Então, você pode encontrar no meio da história algumas pausas, tá? Você pode formar algumas pausas na história para fazer algo mais dramático, que daí a criança vai parar para refletir sobre tudo isso. Então, esse é um dos pontos importantes, tá? Outro ponto importante também é você fazer imitações para as crianças. Por exemplo, a menininha estava chorando. Porque eu não consigo vender meus fósforos. Ai, que triste. Isso é muito triste. Outro exemplo é o da vovó, por exemplo, que encontrou a netinha. Minha netinha, que feliz eu estou em te ver. Você é uma pessoa muito especial para mim. Então, esse é um dos exemplos que eu posso dar aqui na historinha de imitar, né, as expressões, imitar os personagens. Porque as crianças, elas olham muito para isso. Sabe, por exemplo, se você fala que a menininha da história estava triste e chorando. Quando você só fala que ela está triste e chorando, é algo. Mas quando você fala, ela estava triste e chorando muito, você vai mostrar para ela, entendeu? O que é o choro. Vai mostrar para ela como é chorar. E você vai entender, porque às vezes uma criança, ela simplesmente chora, mas ela não entende o que é o choro, né? Parece bobeira, mas não é. Isso é bem legal também fazer, tá? Ou, por exemplo, aqui, ó, a estrela cadente. Vamos usar ela, né? De repente, passou uma estrela cadente no meio da vovó e da vendedora de fósforos. Tá vendo? É um som que você pode imitar também. E aí as crianças gostam muito disso. Fica uma dica.